Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo o nosso estudo bíblico, nós estamos estudando a Carta de Paulo aos Efésios. Vou pedir aqui para o presbítero Milton fazer uma oração para a gente estar iniciando aqui os trabalhos de hoje. Milton? Amém. Paz do Senhor a todos também, que Deus abençoe a cada um que está participando desse estudo, né? Senhor Jesus, Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, pela noite que o Senhor nos concedeu, ó Pai, por este dia que se inicia, um dia lindo, ensolarado, ó Pai, um dia abençoado, Senhor, para estarmos na Tua presença, Senhor. Continua nos abençoando, ó Pai, nos dando a Tua graça, Senhor. Vai falando no coração de cada um que estiver participando desse estudo, ó Pai, ouvindo, Senhor, e cada um, Senhor, possa estar com o coração aberto para te louvar, para te agradecer, ó Pai, porque Tu és maravilhoso para conosco, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida daqueles que estão viajando, Senhor, esteja presente na vida de cada um, Pai. Nós te louvamos, ó Pai, por este estudo, Senhor, de Efésios, Senhor, que estamos fazendo agora, neste dia, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, abrir o nosso coração, abrir o coração de cada um que estiver participando, ó Deus, para entender aquilo que Tu queres falar conosco, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, Amém, Marcelino. amém. Obrigado, muito obrigado pela oração. Então, agora a gente vai aqui dar sequência. A gente já começou, né, no domingo passado. Então, nós estamos naquela fase da introdução, né? O que é a introdução? É a parte que precede a leitura propriamente, né? Conteúdo. A gente faz o contexto primeiro, né? A gente entende alguns conceitos, entende algumas coisas na história, e aí a gente começa a leitura. Então, nós estamos aqui na fase da introdução. A gente já começou, né, do domingo passado. Lembrando, né, que a carta de Efésios, aqui na lista, né, das 13 cartas de Paulo, né, ela é a quinta carta, né? E as cartas de Paulo, elas estão colocadas na Bíblia numa ordem de tamanho, né? Ela não tem uma ordem cronológica, né? Mas a gente vai conhecer a ordem cronológica, a gente vai saber qual foi escrito primeiro, qual que não foi, em que momento, tal. Isso daí faz parte do nosso estudo. E aí, aqui olhando o nosso índice, né? Então, na introdução, a gente fala um pouco do autor, a gente fala do local, a gente fala da ocasião, em que data aconteceram algumas coisas, para depois entrarmos na leitura. Então, a gente já falou de Paulo, né? A gente já falou de Paulo, a gente conversou sobre a transformação dele, né? A gente falou que ele era uma pessoa que tinha muito zelo pela religião e até perseguia os cristãos depois que Cristo ressuscitou e Paulo ele estava perseguindo os cristãos, né? A gente já viu isso. E aí a gente também viu sobre a conversão de Paulo, né? Mudou totalmente, né? Deus usou Paulo, né, grandemente, né? Tanto é que quando Jesus apareceu para Paulo, né, e Paulo ficou cego, né, Deus escolheu Ananias para ir lá, levar para ele a mensagem de que ele era o escolhido. E Ananias ficou meio assim, poxa vida, né? O cara que está perseguindo a gente, será que se transformou tanto assim, né? Mas o nosso Deus é poderoso para usar quem ele quiser da forma que ele quiser, né? E quando Ananias estava questionando Deus, né? Deus falou para ele assim, a gente até já leu aqui, mas é bom ler de novo. O que Deus falou para Ananias sobre Paulo? Ele falou: "Este é para mim um vaso escolhido para levar meu nome diante dos gentios, dos reis e também dos filhos de Israel, né? E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome." A gente comentou sobre isso, né? E depois que a gente conversou um pouco sobre Paulo,
a gente também falou um pouco, né, da localidade, né? A gente mostrou aqui um mapinha, né? Sempre a gente vai estar olhando esse mapinha, porque é um mapinha lá da região onde tudo aconteceu, né? Vendo Roma lá na Itália, aqui essa setinha amarela, né? Só para a gente, né? Ó, Tessalônica, aqui, tá vendo? Na Macedônia, aqui perto da Grécia, né? Então é a Ásia aqui, a Europa, né? Essa região, aqui embaixo onde está escrito Líbia, Egito, né? O continente africano, né? Ó, Corinto aqui embaixo, do lado aqui, né? Na Grécia, né? Ó, Filipos ali em cima, né? Éfeso, que a gente vai falar bastante hoje também, onde que ele está aqui, ó, na Turquia, né, fazendo uma análise com os dias de hoje, né? Ó, Colossos, né, porque Paulo também passou por lá, escreveu carta aos Colossenses, né? Na Galácia, né? A gente conversou sobre a carta de Paulo aos Gálatas, foi a carta anterior que a gente já aprendeu e já estudou aqui. Então está nessa região da Ásia, ali para a direita, né, a Ásia Oriental, né? Lá para a esquerda, a Ásia Ocidental, é lá para a Europa, né? Só para a gente ter essa base, a gente já viu também as viagens missionárias, a gente falou sobre as 3 viagens missionárias de Paulo, e depois dessas 3 viagens missionárias, ele foi preso em Jerusalém e foi levado para Roma. Jerusalém, lembrando, está aqui embaixo, aqui, ó, do lado direito aqui, ó, né? Aqui que está Jerusalém, aqui perto. Tá vendo? Egito aqui perto, né? O Egito aqui embaixo, na África, né? Aqui de Jerusalém que ele partiu para aqui, para essas viagens missionárias, 3, nessa região aqui que a gente acabou de ver o mapinha. E quando ele foi preso, ele foi aqui para Roma. Paulo não tinha ido em Roma ainda, né? Ele fez as viagens nessa região e só foi para Roma quando ele estava preso. E aí a gente viu que aonde que ele estava quando ele escreveu, né, a carta que a gente está estudando aqui. Ele estava em Roma, preso, né, escrevendo essa carta aqui para os Efésios. A gente também falou uma ordem cronológica, né? Assim, a gente não vai guardar isso e tal, mas só para a gente entender mais ou menos a época de cada carta, né? A gente viu que lá na Bíblia, a quarta carta de Paulo é a de Gálatas. Mas se a gente pensar numa ordem que ele escreveu, Gálatas foi a primeira, né? Então, tá vendo? Para a carta aos Efésios, ele escreveu depois que escreveu de Romanos, depois que escreveu de 1ª e 2ª Coríntios, né? E aí, no domingo passado, a gente parou aqui. Esse daqui é um mapinha que eu falei para vocês, né? Que o Edgar tinha preparado esse mapinha aqui. Ele também a gente vai olhar de vez em quando, porque é bacana, porque a gente vê o mapa, vê as principais regiões que Paulo estava e de onde ele escreveu as cartas, né? A gente vai ver assim, a primeira carta que ele escreveu aos Gálatas, onde ele estava, né? Onde que ele estava quando ele escreveu a carta aos Coríntios? Né? Em Roma, quantas cartas ele escreveu? Olha só, lá em Roma, quantas cartas ele escreveu? E a primeira aqui, que está aqui, ó, Efésios, que é a que a gente está estudando. Ele estava em Roma, estava preso, na primeira vez que ele foi preso, né? Foi na segunda que ele foi preso e foi morto, né? Na segunda vez. Tanto é que a última carta que Paulo escreveu foi a segunda carta de Timóteo. Está aqui, ó, estava em Roma, ó. Tá aqui, ó, lá em Roma ele escreveu a última carta que ele escreveu, segunda Timóteo, né? Corinto, que é uma cidade muito importante, a gente já conversou bastante sobre ela, de lá ele escreveu as 2 cartas para os Tessalonicenses, escreveu Romanos também, né? Então, essa daqui é um mapinha legal, né? E a gente vê aqui, ó, tá escrito bem pequeno, mas, né, só para a gente lembrar. No item 7 aqui, ó, Efésios, onde ele estava? Ele estava em Roma. Então, foi durante a primeira prisão de Paulo que ele escreveu essa carta aqui. Então, esse aqui é um mapinha legal, de vez em quando a gente vai dar uma passada nele. Então, ele estava em Roma quando escreveu em Éfeso,
para os Efésios. Agora, vamos ver também o que aconteceu lá em Éfeso. A gente vai falar agora um pouco de Éfeso, de como é que estava, como é que era, né? São informações muito relevantes e importantes para a gente entender o contexto daquele povo, o que estava acontecendo lá nessa época. Então, a gente vai entender, vai falar um pouco de Éfeso, e aí, na sequência, vamos entrar na leitura da carta, né? Bom, então, como a gente já falou dessa carta, né, lá no ano 58, 59, mais ou menos, ele estava em Roma. E aí, falando um pouco de Éfeso, eu tenho esse slide e mais o próximo, principalmente o próximo, eu fiz aqui o quê? Durante os nossos estudos, a gente vai fazendo anotação, né? Para depois estar passando para vocês. Então, tem um monte de anotaçãozinha que eu achei bacana que eu fui fazendo aqui, depois a gente repassa, para a gente saber o que está acontecendo lá em Éfeso, né? Então, aqui é um tipo de um resumo. Deixa eu voltar aqui. Bom, então, a gente viu que Éfeso estava ali na Turquia, né? A gente viu no mapinha lá, e era a cidade mais importante da Turquia. Então, era uma cidade muito importante, sim. E era um ponto de passagem de comerciantes. Então, o que acontecia naquela época? A gente está vendo que não era uma cidade isolada. Era uma cidade cheia de gente de vários tipos, né? Passava muita gente. Era ali um ponto de passagem, era uma rota, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu e o Edgar, a gente vai trazer algumas informações para vocês sobre Éfeso, como é que era lá, né? E também a gente vai ler aqui todas essas anotações que a gente foi obtendo durante os nossos estudos e que vamos passar para vocês, né? E também qual o propósito da carta, né? A gente vai ver quando a gente lê o conteúdo que ela vai falar muito da unidade da igreja, da santidade da igreja como um corpo de Cristo, né? Então é muito interessante. A gente vai entender o conteúdo dela e vai entender que Paulo ele foca bastante nessa questão da igreja como o corpo de Cristo, né? Então é muito importante. E o versículo-chave, a gente sempre anota aqui um versículo-chave, né, do conteúdo da carta, que é no capítulo 2, o versículo 8 e 10, muito conhecido, mas depois a gente lê, vamos falar um pouco mais de Éfeso, para depois, quando a gente for começar a leitura da carta, a gente vai ler esse versículo-chave, porque é o tema principal da, desse livro. Falando mais um pouco de Éfeso, Edgar? Marcelino, tudo bem aí? Você está me ouvindo? Sim. Então, você encontra aí Paulo falando com mais uma região também, que você falou, importante ali, né, de onde se passa, onde ali tinha um movimento grande que vinha do Oriente, né, então da Ásia Menor, né, da Ásia, da região ali. Então, era um lugar de passagem de muitos povos, muitas culturas, e imagino que aquela igreja era uma efervescência, porque aquela região estava muito envolvida mesmo com culturas até religiosas diferentes. Então, ele foi específico para falar com aquele povo, foi específico para falar em Coríntios, aí quando nós estudamos agora, de uma passagem também muito grande de comércio, de pessoas que estavam buscando outras terras. Quando ele fala na Macedônia, também na entrada da Europa, também vários povos ali também buscando novas terras. Então, assim, a gente encontra aí Paulo falando para um povo, né? Mas ao mesmo tempo ele estava abrangendo muitas culturas, né? E a gente pode também usar como exemplo para os nossos dias, não ficar muito pensando, olha, para quem eu vou falar? Ah, eu só falo para tal pessoa, eu só gosto de conversar sobre o evangelho com tal, né? Eu não falo com tal pessoa porque ela é de tal religião. Eu não converso porque ela não é do meu grupo, ela não é daquilo que me agrada. Não, Paulo estava falando com quem estava necessitado ali, com quem estava precisando mesmo de orientação até religiosa e que tivesse naquela região em abundância, né? Então vamos buscar que eles estão precisando mesmo, né?
E às vezes a gente tem esse posicionamento confortável de, olha, eu só falo em tal lugar, eu só falo para tais pessoas, eu não vou, ali eu nem vou, nem piso ali, calma lá, né? Se ele não pensasse assim, ele não iria para Éfeso, jamais, né? Porque lá tinha as culturas mais, né? Mais diferenciadas possíveis. Então, essa diversidade que nós encontramos hoje no dia a dia seria um prato cheio para Paulo. Paulo fala, é aqui que eu quero trabalhar. Né? Eu quero trabalhar em São Paulo, eu quero trabalhar em Osasco, eu quero trabalhar em Nova York, eu quero trabalhar nos lugares mais assim, efervescentes. Né? Então, isso é importante a gente também extrair como direção para o cristão moderno até, né? Então, é interessante a lição de Paulo, né? Sim, e também, né, falando um pouco, complementando aqui de Éfeso, Éfeso também, como a gente já falou, né, ele era o centro comercial, religioso também, e político. Então ele era um grande centro comercial, era uma importância muito grande, né, na questão comercial, e também na questão religiosa, e também na questão política. Então, realmente, era uma cidade importante, como diz o Edgar, era tipo São Paulo, né? E também, ó, uma coisa que também o Edgar também já havia mencionado, né? Ela foi fundada por colonos que veio de Atenas, né? Veio de outras regiões, né? Então, também uma coisa interessante é que Ciro, né, ele incorporou essa cidade aqui ao Império Persa. Alexandre depois libertou em 334. Quer dizer, são informações que a gente traz aqui só para a gente. Não vai cair na prova, tá? Mas só para a gente saber. O que vai cair na prova, eu já falei, é o capítulo 19 de Atos. Então, e também, quando surgiu o cristianismo, Éfeso foi uma das primeiras cidades alcançada pela pregação dos apóstolos. Então era como a gente já falou, ela está aqui na Turquia, né? E a gente também vai ver, depois de conversar um pouco mais sobre Éfeso, que o conteúdo da carta, o propósito da carta, é falar sobre essa unidade, sobre essa santidade, e que as bênçãos, né, as bênçãos espirituais, elas estão focadas em Cristo, porque lá havia outras religiões, a gente vai ver agora o que tinha lá também, né? Bom, aqui, então eu fiz um resumo, assim, peguei todas as minhas anotações aqui, pus aqui num resumo, e pelo menos já fica registrado aqui no nosso estudo, mas olha que bacana, ó, vou lendo aqui algumas coisas que alguma gente já falou. Paulo fundou a igreja na terceira viagem dele missionária, a gente já falou para isso, né, sobre isso. A gente falou que ele saiu de Corinto, quando ele saiu de Corinto, ele foi para Éfeso, né? E tudo que a gente vai pegando aqui, lendo informação importante, lembra que eu falei que em Atos tem as histórias bacanas? Por isso que eu falo que o capítulo, a leitura de Atos é boa. Ó, ele saiu de Corinto e foi para Éfeso. Quem lê para mim o Atos 19, o versículo 1, só o versículo 1. Atos 19, versículo 1. Quem vai ler? Um por vez. Fila. Vai, Atos 19, quem está preparado com a Bíblia aí, versículo 1. Pode ser eu? Pode. Atos 19, 1. Aconteceu que, estando o apóstolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos. Tá bom. Então, já no capítulo 1 já no versículo 1 do capítulo 19, então a gente já está falando aqui, ele saiu de Corinto e foi para Éfeso. Lembra que a gente já falou que ele ficou mais de 2 anos lá? A gente já viu aqui algumas coisas. Então, contando um pouco da história, o que estava acontecendo lá em Éfeso. Foi no capítulo 19 que Paulo chegou lá em Éfeso. E aí, o que acontece? Ó, a gente já falou aqui que é uma grande cidade, uma cidade de mais de 300 mil habitantes, então era muito grande. Localização estratégica. A gente já falou aqui, né, o Edgar também, a localização é estratégica, é uma passagem, né? É uma movimentação muito grande, é uma rota comercial. Então, ela tinha essa localização estratégica, ela é conhecida como corredor do mundo. O que tinha ali, olha que interessante também,
tem algumas informações relevantes até para a gente entender. Ali tinha o templo de Diana, né? E era um palácio muito luxuoso, de mármore. Era uma coisa, assim, fenomenal, grande, né? Diana, lá, a deusa que eles tinham lá nessa época, quando Paulo chegou lá. E era um lugar turístico até. Chegavam caravanas de todo mundo para visitar esse lugar aí. E aí que tinha muito souvenir no comércio. O comércio ali de ficar vendendo lá, um monte de souvenir lá, era intenso, né? Aquelas lembrancinhas lá. O pessoal ia visitar esse templo aí. Então, era uma cidade idólatra. E ela era marcada pela feitiçaria e pelo ocultismo. Então, olha só o cenário que a gente está falando, que Paulo encontrou lá. E aí a gente viu que ele ficou lá mais de 2 anos, e ele impactou, ele transformou essa cidade. Então, quando o Edgar falou aqui que a gente não tem que escolher só para quem que a gente vai levar o evangelho, Paulo foi lá, olha só o desafio, né? Gente de todo tipo, de outras religiões, uma cidade totalmente desvirtuada, olha só o desafio. E ele conseguiu impactar e mudar essa cidade. E aqui em Atos 19, a gente vai ler alguns versículos para a gente ver como Deus usou Paulo naquela cidade. Olha só que beleza. E, inclusive, eu também anotei aqui, né, que ele desarticulou o comércio de venda de lembrancinha. Por quê? Quando Paulo foi lá mudar a cidade, aí essa questão aí de ficar vendendo esses souvenirs aí, né, com essas religiões pagãs aí, o comércio foi impactado, óbvio. E muita gente não gostou do que Paulo estava fazendo ali, óbvio, né? Isso, né, Edgar? Sim, a gente tem ali, pode observar que, como minoria ali que estavam sendo, né, divulgado ali o evangelho naquele lugar, ele era rejeitado pelas sinagogas, porque também estava tirando, né, alguns daquela cultura deles, e pagãos, né, que estavam vendendo essas lembrancinhas. Então, isso daí, o povo do caminho, como eram chamados, né, os cristãos da época, eles estavam minando essa questão mesmo econômica aí, né? E também a gente pode identificar isso hoje também nas igrejas, né? Muitas igrejas, né, que talvez tenham surgido, elas têm, infelizmente, um foco muito financeiro na coisa. E isso também leva, né, leva também a pessoas a trabalharem esse lado místico, esse lado um pouco, né, que até o brasileiro gosta, né, de modo geral, ele se encanta com algo sabe, com algumas campanhas estranhas, algumas coisas que você fala, puxa, isso é, como diria, né, fogo estranho, isso é algo que não tem a ver com o evangelho, né? O que tem isso a ver com o cristianismo, né? E que está sendo implantado em algumas igrejas para que essa igreja cresça. E isso, às vezes, é uma visão econômica. E o que acontecia lá em Éfeso também, né? Se reproduzindo nos dias de hoje, né? Em muitas igrejas. Então, o questionamento da gente tem que ser sempre esse. Espera aí, mas o que tem isso a ver com o cristianismo? O que eu estou fazendo, né? Por que eu estou fazendo tudo isso? Que lógica tem, né? Então, há de se refletir sobre o que está sendo feito nas igrejas, né? E se isso vem de Deus mesmo, né? E se isso não é simplesmente uma visão de homem, né? Sim. E aí, conforme eu estava falando, né, esse contexto, né, esse desafio que Paulo pegou lá, encontrando isso, ele conseguiu transformar essa cidade, né? Aí, eu até pus aqui o versículo 11 e 12, irmã Rosângela, se puder ler em Atos 19, o 11 e o 12. Amém. Posso ler sim. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços eventuais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam de suas vítimas. E os espíritos milagrosos se Malignos.
desculpa. E os espíritos malignos se retiravam. Então, olha só, nesses 2 versículos, como é que a gente está falando? Realmente, Deus usou Paulo nessa cidade, e a gente viu, ó, pelas mãos de Paulo, mas Deus, né, usando como instrumento, ele fazia milagres extraordinários. Então, teve sim, né, uma mudança grande aí na cidade. Né? A gente já viu, e desarticulou também esse comércio de venda de souvenirs. E aí, o que estava acontecendo lá? As pessoas estavam sendo convertidas, estavam publicamente, elas estavam revelando, denunciando os pecados. Então, ela ia se convertendo e testemunhando que aquele tipo de vida estava errado. E isso ia mudando, contagiando as pessoas. Ó, vamos ler. Quer ver, irmã? Pode ler no versículo 18? Né? Por exemplo, aí no Atos 19, ó, no versículo 18. O que está escrito aí? 18? É. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Isso. Então, além das pessoas estarem se convertendo, elas estavam contagiando os outros e apontando mesmo seus próprios erros, né? Então, foi nesse momento que Paulo chegou lá e começou a fazer a obra, a gente vê a transformação que vai acontecendo, né? A gente viu o impacto no comércio da venda de souvenirs, a gente viu também que era uma cidade marcada pelo ocultismo, pela feitiçaria, isso também foi impactado. Entrou em colapso o ocultismo, porque as pessoas iam se convertendo, iam queimando os livros de magia. Isso daí também é legal a gente saber que está acontecendo em Éfeso. Ah, irmã, lê o versículo 19, ó. Ó como é um livro de história bacana, né, o Atos? No 19, versículo 19. Lê pra Também gente. muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 dinários. Então, olha só, as pessoas iam se convertendo e, mais do que isso, ia testemunhando para os outros que ela está sendo convertida. Então, quando ela ia queimar os livros, ela queimava, né, em público. Entende? Então, quer dizer, tem a transformação e o testemunho de que essa pessoa foi transformada. Então, isso foi crescendo, se alastrando lá em Éfeso. Então, a palavra de Deus, ela ia crescendo, ela prevalecia diante desse quadro. Olha que mensagem bacana. E também está aqui no próximo versículo, lê o 20, o versículo 20. O 20? É. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aí, olha só, tá vendo o que está acontecendo lá em Efésios quando chega Paulo? Então, tudo isso é legal, né? A gente vai pegando essas anotações e vai mostrando para a gente conhecer o que está acontecendo lá. E está aqui na Bíblia, né? Está no nosso livro de história. Então, e esse lugar aqui, conforme a gente já falou, esse era um lugar estratégico, né? Para plantar outras igrejas nessas províncias aí da Ásia Menor. Então, Deus usou Paulo, como a gente já viu, né? E essa igreja aí de Éfeso era uma das igrejas mais estratégicas do Novo Testamento. Essa cidade, ela foi muito importante. Foi dali que Paulo escreveu aos Coríntios, né? A gente viu isso. Ela também é uma cidade, ó, uma outra ponto aqui interessante. Foi nessa cidade que o apóstolo João escreveu o evangelho dele. Então, o evangelho de João foi escrito aí em Éfeso. E também as 3 cartas dele, né? O João tem 3 cartas, ele também escreveu aí em Éfeso. Outra coisa legal, bacana, ó, em Éfeso, que Timóteo foi quase um substituto de Paulo, né? E aí, em Timóteo, ele foi se fixar aí em Éfeso.
Ele foi o pastor sucessor de Paulo lá, nessa igreja de Éfeso, foi Timóteo, ele se fixou lá. E mais tarde também, essa igreja, ela foi pastoreada pelo apóstolo João, que vai cuidar da Maria, irmã, a mãe de Jesus, em sua velhice. Foi aí que a Maria também se fixou aí em Éfeso, né, na sua velhice, e o apóstolo João cuidou dela, né? Então, é uma cidade muito importante, né? Então, a gente está trazendo aqui várias coisas sobre Éfeso, para a gente entender lá o povo que está recebendo essa carta que a gente está começando a estudar aqui, né? Bom, e como a gente também já comentou, eu também deixei anotado aqui, que foi nessa terceira viagem, né, que Paulo passou lá em Éfeso e tal, e quando ele foi embora para Jerusalém, foi ali que ele foi preso, foi para Cesareia, e aí é lá de Roma, na primeira prisão, que ele escreveu essa carta, né? E essa carta, uma coisa interessante também, essa carta é a que mais trata da doutrina da igreja. Alguns estudiosos dizem que ela é a irmã gêmea da carta de Colossenses, que a Colossenses é a que mais trata de Cristo. E essa aqui, que nós vamos estudar, ela é a que mais trata da igreja. Então, né, Colossenses é a que mais trata do cabeça e Efésios é a que mais trata do corpo, o corpo de Cristo, a igreja, né? Então, isso é interessante, essa abordagem. Aí, lembra que eu falei que um versículo mais importante, deixa eu voltar aqui, um versículo mais, não é mais importante, um versículo base, que é da carta, é o capítulo 2, lembra? No capítulo 2 a gente tem o versículo 8 e o 10. Então, vamos lá ver. Alguém quer ler essa carta do Efésios? Do capítulo 2, o versículo 8 e 10. Bom, como a fila está grande, então eu vou ler, então. Tá? Ó, tá escrito assim, ó, no 8 até o 10, tá escrito assim, ó. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Bom, vocês lembram que a gente estudou a carta antes dessa, Tiago, né? Elzinha perguntou, ele estava assim, em Roma, ele estava preso quando ele escreveu essa carta aos Efésios. Então, o que esse versículo-chave aqui está mostrando para a gente? A gente já estudou isso, até a gente fez uma parada para estudar Tiago. Lembra quando a gente acabou de Gálatas e foi estudar Tiago? Por conta dessa questão, que Paulo nos ensina que a salvação não é pelas obras, não é por merecimento. É um dom que vem de Deus, né? É pela graça que a gente é salvo e mediante a nossa fé em Jesus. E lá em Tiago a gente aprendeu isso também, onde Tiago fala assim, e essa fé em Jesus, como que eu sei que ela é verdadeira ou não? É só você ver suas obras. Não que as obras vão te fazer, né? A gente já estudou isso aqui, as obras não vão te credenciar para a salvação, mas ela vai evidenciar se a fé, né, que você tem, ela é verdadeira. Por quê? Porque as obras, elas vão evidenciar a sua conversão verdadeira, a sua fé verdadeira. Então esse versículo da carta de Paulo aos Efésios, do capítulo 2, do versículo 8 ao 10, ele é muito conhecido, né? Então, muito conhecido, muito falado nas igrejas, e por isso que a gente fala sobre essa questão aqui, como um dos pontos principais aqui da carta. Bom, dito isso, então a gente já fez um resumo, a gente já falou de contexto, né?
E agora a gente vai poder entrar, então, na leitura propriamente da carta. E eu também gostaria de saber do pessoal, se alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso que a gente vem falando até aqui, antes da gente começar outra fase. Edgar. Só título de curiosidade, essa região é uma região que hoje é dominada pelo islamismo, né? Então, hoje a gente tem ali, onde seria a Turquia, né? Aquela região da Turquia, então você tem ali predominância do islamismo. Então, há também de observar que, às vezes, o evangelho foi difundido em algumas regiões onde, com o passar do tempo, invasões, terremotos, confusão toda, isso tudo foi mudando todo esse cenário, né? Ele cumpriu aquele papel naquela época de divulgar o evangelho e que ele fosse propagado por toda a região, né? Estrategicamente, da Ásia Menor, passando por aquela região de Corinto, indo até Roma, e aí dali difundindo para a Europa, era estratégico aquela região que era o mundo que existia naquela época, né? E ali foi tudo divulgado de uma maneira importante. Mas essas mudanças, né, que alguém vai comentar, mas hoje lá é o islamismo, porque condições levaram a que o islamismo estivesse naquela região, né? Mas a cultura próxima daquela região ali foi impactada por aquilo que a cultura religiosa foi impactada pelo evangelho que foi divulgado por Paulo ali, né? Então, isso é interessante. Às vezes você fala do evangelho em algum lugar e aquele lugar talvez não prospere com o cristianismo ali. Mas aquilo que você implantou foi divulgado e pode ter impactado pessoas, famílias por perto. E aí isso foi seguindo e foi sendo propagado, né? Então, nem sempre a gente vê o sucesso naquela região, né? Mas você vê que aquilo foi importante para a época, né? Então, só no título de curiosidade mesmo. Não, perfeito. Perfeito, porque quando a gente estuda, né, assim, a história da formação das igrejas, né, através do tempo, desde essa época até os dias de hoje, a gente vê muitas transformações, a gente não é objetivo nosso aqui, mas é bom a gente saber que, como o Edgar falou, a gente tem, por alguns motivos, às vezes, alguma região entra em decadência, ou alguma região se fortalece, dependendo de algumas coisas que vão acontecendo e vão se transformando. A gente mesmo vê, né? A gente vê como era o Brasil aqui no começo, como que é hoje, né? Como foi a formação, né? Como é que foi introduzido o cristianismo no Brasil naquela época e hoje? O que levou essa transformação, né? O que levou à formação de determinadas igrejas ou não, né? Por que será que hoje, lá na Turquia, tem a predominância do islamismo? A gente sabe, assim, não vamos estudar porque é bacana, né? Não vamos estudar aqui, mas é bacana. A gente entender o que aconteceu em determinadas épocas, por que uma coisa foi para um lado ou foi para o outro, né? Então, e por isso que é muito importante a gente saber, conhecer bem a palavra e manter, né, manter a nossa cadência, a nossa constância, porque às vezes nós mesmos nos esfriamos e nos desviamos, né? Então, realmente, às vezes a gente vê essas mudanças, mas elas, basicamente, ela vem um pouco do esfriamento ou da gente não tá estudando bem a fundo, né? A palavra, né? A palavra. Vai lá, Edgar. Então, o que aconteceu muito na Europa, né? A Europa estava, assim, numa fase efervescente do Evangelho, com todas as mudanças que estavam, que foram implantadas, e a igreja cresceu muito, e hoje ela se esfriou, né? Então, você vai encontrar muitas igrejas lá que são, até as igrejas mesmo, católicas e tudo, elas são uma espécie de museu, um ponto de visitação, você paga para entrar nas grandes catedrais, por vezes não tem nem missa nas igrejas, porque quer dizer, o religioso nem entra mais lá, né? Então, isso mudou muito, né? Mudou muito, e são ciclos, né, que se você não perceber, o ciclo da sua vida talvez você não veja mudança, mas a sua próxima geração, se não tiver firmada,
ela não vai poder enfrentar novos tempos, né? Exato. Então você tem que formar os seus filhos, os seus netos, para que quando você passar, esses levem o evangelho como você levou, porque possivelmente pode haver uma mudança aí, pode, né, mudar as condições do país que você vive e que o seu neto vai viver e que seu bisneto vai viver. Assim como já foi implantado o cristianismo no Brasil, o evangélico, o protestantismo também entrou no Brasil e Perfeito. cresceu, e um dia pode também sofrer retaliações mais para frente. E se as É. nossas gerações não estiverem preparadas, elas não vão lutar por esse evangelho, né? Elas não vão correr, elas não vão brigar por divulgar esse evangelho e, né, defendê-lo, né? Então precisamos alertar os nossos netos, possivelmente bisnetos, para que eles cumpram o nosso papel futuramente, né? Uhum. É interessante, né, Edgar, ainda nesse tema, é que além a gente tem que estar preparado e embasado, né, porque a gente precisa realmente manter o evangelho puro, e a gente vê muitas vezes, às vezes a gente se esfria, né, antes de ainda passar para a Fran, a gente também tem às vezes, uma influência de alguém, uma influência, às vezes, política, às vezes, uma influência de um governante, né, que, que faz, que persegue a igreja, que baixa normas, às vezes, que dificulta a divulgação do evangelho. Então, muitas vezes, a gente tem algumas mudanças também, né, na história, por conta até de poderosos que, às vezes, se desviam do caminho e atrapalham a divulgação do evangelho. Muitas vezes acontece isso também. Tem lugar que você não pode nem levar o evangelho, né? É muito difícil, né? Por causa de governantes ou de políticas que atrapalham, né, essa divulgação, né? Isso também é outro fator que às vezes é importante na divulgação, no crescimento religioso. Tem também. A irmã Fran levantou a mão? Uma pergunta. O Paulo, né? Que era Saulo antes da conversão. Ele perseguia os cristãos porque ele aprendeu o evangelho de uma maneira errada ou porque ele não aceitava os cristãos pregar sobre Jesus? Porque eu conheço algumas pessoas, né? Que são cristãs, estão em igrejas, a qual está ensinando da maneira errada. E a gente, como para a glória do Senhor, estamos numa igreja a qual a gente está aprendendo o evangelho verdadeiro, a gente se sente na obrigação de ensinar, instruir essas pessoas o caminho certo, né? Para que saia essas falsas, né? Falsa religião, esse falso ensinamento da vida delas. Porque tem pessoas que estão andando na igreja, eu pergunto assim, você conhece a história de José? A pessoa fala que não. Como que a pessoa está anos na igreja e não conhece a história de José? Então, o Saulo, ele teve um encontro com Deus ali e automaticamente ele foi liberto e aí ele começou já o ministério dele, né? Então, a gente está anos e anos na igreja e o ministério da gente, como é que tá, né? Então, glória a Deus pela igreja que prega o evangelho verdadeiro. Aí eu fiquei nessa dúvida se Saulo, ele perseguia porque ele tinha aprendido de maneira errada ou porque ele não aceitava os cristãos falar de Jesus. Fran, Quer falar, Edgar? eu ia só comentar. Pode. Paulo, ele nasceu, né, na Turquia, lá, né, na região ele observava a lei de uma maneira muito rigorosa. É. E como ele foi educado lá com Gamaliel, que era um rabino influente, ele tinha uma forte convicção de que aquilo que ele conhecia do Evangelho não, que ele conhecia das escritas bíblicas e sobre Deus, né, daquela época, aquilo era defendido com unhas e dentes por ele, né? E até então não existia o cristianismo, não existia o Novo Testamento, ninguém tinha os livros do Novo Testamento, não existiam ainda, né? Então aquilo que ele conhecia era a lei, e ele vivia na lei, e essa lei fazia com que ele fosse rigoroso, e ele fosse zeloso por essa lei. E tudo que não batia com a lei que ele professava e que ele aprendeu de uma maneira muito, muito fiel ali, né? E depois ele passou a ser fiel ao Novo Testamento também, ao Evangelho que estava sendo pregado. Então, quando ele se converteu, ele não negou os textos antigos, porque eram base e estavam indicando para Cristo, né?
mas ao mesmo tempo que aí ele começou a conhecer isso tudo, e aí sim, ele respeitar e começar também a professar essa fé. Mas ele pelo zelo à palavra, ele era caçador de cristãos, né? Ele era, vamos dizer assim, né? Pelo zelo, não sabe, você pensar na maldade, ou era isso, não. Pelo zelo a palavra de Deus, né? E isso é uma coisa que é interessante também, né? Então ele foi aprender tudo isso, né? Sim. Então, só complementando também, Fran, né, aqui, voltei aqui o slide, né? Ele era um mestre e fariseu, quer dizer, ele era um cara muito focado, ele era um grande conhecedor, então, ele tinha, assim, o conhecimento da palavra, até, ele chegou a ser até uma, né, assim, vamos dizer assim, muito rigoroso com aquilo que está escrito, né? Então, quando Jesus veio e Jesus fala que ele tinha lá os opositores, eram essas pessoas mais ortodoxas mesmo, essas que eram muito religiosas, muito focado ali na lei e que eram contrários a Jesus, né? Então, aquele movimento ali contrário a Jesus, né? Quando Jesus mesmo falou, vim para os meus e os meus me rejeitam, né? Esses eram mais os fariseus mesmo que estavam rejeitando, e Paulo era um desses. E normalmente esses fariseus, eles eram tão assim apegados à lei e conhecedores, né? Que talvez não tinha ainda aberto o ouvido para ouvir Jesus, né? Mas na hora que Jesus falou, peraí, né? E apareceu para ele, aí houve essa transformação, e mais do que isso, quando ele passa a ser esse mesmo fervoroso no Novo Testamento, vamos chamar assim, né? Ele é um profundo conhecedor da lei. Então, quando ele vai levar Jesus para esse povo que os próprios judeus que o rejeitavam, ele tinha esse conhecimento para poder ir lá. Mesmo assim, tinha hora que ele cansava, né? Teve uma vez lá que Paulo falou, Senhor, não dá não, acho que é melhor eu ir para os gentios mesmo, é mais fácil eu converter um gentil do que esse povo que está muito enraizado aqui na lei, né? E Deus falou para ele, não, senhor, continua aí, né? Deus falou com ele em um determinado momento. Então, ele não era um perseguidor porque ele não conhecia, não, ele conhecia sim ali, ele era bem preparado, mas ainda tinha aquele movimento contra Jesus, que não, Jesus não é o Messias, né? Então existia esse. Até hoje, quando você tem os judeus que não acreditam ainda que Jesus é o Messias, né? E Marcelino, e o É, interessante também é que ele vem também mostrando nesses textos todos o que é você ser tolerante com as diversidades, com aquilo que não professa, com aquele que não professa a sua fé. A gente precisa tomar muito cuidado ao conversar com pessoas que não têm a nossa fé, né? E que nem por isso são rejeitadas, né? Não, você não concorda, lógico, né? Mas você ensina e mostra o caminho. E aí o Espírito Santo vai fazer, né? Da maneira que ele, né? Que tem a liberdade dele, e aí você foi um agente da palavra, mas você não ser intolerante. Não, vocês não valem nada porque vocês não são cristãos. Não, calma lá, né? Porque Deus quer, né? Cristo está em busca desses que não têm muita direção, então cegamente talvez caminhando para o lado errado, né? Então essa intolerância que às vezes alguns cristãos têm hoje em dia não é de Deus. Não é exato, de Deus, não está longe de ser de Deus. A exato, tolerância das diversidades, de você trazer aqueles que não vivem da mesma maneira que você, trazer para um caminho correto, né? Essa é a sua função. Se eles vêm, aí é com Deus e o Espírito Santo, né? exato. Perfeito. Isso mesmo, Edgar. Bom, e aí, como o nosso tempo já deu, né? Falta só 3 minutos. Então, a próximo domingo nós vamos começar, então, a leitura propriamente dita, tá bom? Então, agora eu vou fazer a oração final para a gente estar encerrando, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa reunião. Obrigado pela tua presença, obrigado pelos seus ensinamentos, obrigado por nos ter trazido até aqui para ouvir a tua palavra. Pedimos ao Pai que o Senhor venha abençoar todos aqui que estão ouvindo, que ouviram, todos que vão ouvir, que essas mensagens entrem no nosso coração e ela produza frutos,
que a gente saiba levar o teu nome para as outras pessoas. Vimos pedir também, ó Pai, que o Senhor nos use como instrumento da tua obra para levar para as outras pessoas. Como o Senhor usou Paulo, como o Senhor usou algumas pessoas convertidas lá em Éfeso, que a gente viu, através dessas pessoas, elas se converteram e levaram a conversão para as outras pessoas. Então, nos ajude, Pai, a levar a verdadeira palavra, a verdadeira mensagem vinda de Ti. E nos usa, Pai, através do Espírito Santo, para estar sempre levando o Teu nome para as pessoas. Peço que o Senhor nos abençoe a todos. Esteja conosco também hoje à noite no nosso culto, e que o mover do Espírito Santo seja intenso na Tua igreja, Pai. Muito obrigado, nós agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Domingo abençoado, até a noite. Abençoe a todos.